Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Hoje nós vamos ver abstração de classes em PHP, classes abstratas em PHP. Estamos fazendo um curso de PHP, um dos mais completos aí do YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal. Você acabou de chegar, seja bem-vindo. Meu nome é Davis. Clica no botão inscreva-se, depois ativa o sininho, deixa like e compartilha. Esse programa é tranquilo, né? Vamos lá então para a tela. Vamos ver a parte de abstração de classes em PHP. O PHP 5 introduz métodos e classes abstratas. Classes definidas como abstratas não podem ser instanciadas, e qualquer classe que contenha ao menos um método abstrato deve ser abstrata. Métodos são definidos como abstratos, declarando a intenção em sua assinatura. Não podem definir a implementação. Então, uma classe abstrata é uma classe que ela não tem o implementation dela, ela não está implementada. É apenas uma abstração da classe, tá? Esse conceito é uma classe que é um modelo, uma abstração. Ao herdar uma classe abstrata, todos os métodos marcados como abstratos na declaração da classe pai devem ser implementados na classe filha. Adicionalmente, esses métodos devem ser definidos com a mesma ou menos restritiva visibilidade. Por exemplo, se um método abstrato for definido como protected, a implementação da função deve ser definida como protegida ou pública, mas não privada. Além disso, assim os métodos devem coincidir, isto é, as induções do tipo de número de argumentos exigidos devem ser os mesmos. Por exemplo, a classe filha define um argumento opcional, a assinatura do método abstrato não há um conflito na assinatura. Também se aplica a construtores desde o PHP 5.4. Comentando com você, tá? Essa parte de abstração, de orientação a objeto, já começa a ficar um pouco mais complexa. Então não se preocupe com esse vídeo, tá? É um vídeo de referência, depois você pode voltar, verificar, mas não se preocupe em aprender tudo agora. É só informativo esse vídeo. Porque a gente começa a trabalhar agora na parte de modelagem de software, que no dia a dia você vai usar menos, mas é importante, caso você seja um programador mais avançado, é importante conhecer. Então ele dá um exemplo de uma classe abstrata, tá? Tem um abstract class, ok? Então o que muda aqui? Abstract class, classe abstrata. Então, olha que interessante, né? A gente já vem aí com abstract na frente da definição da classe, tá? Abstract class, classe abstrata. Daí o que acontece? Abstract protect function pega valor. Abstract protect function valor com prefixo, tá? Então, repare que a definição dos métodos aqui, ó, já começa com abstract protect function pega valor, tá? Daí ele vai ter aqui dentro um método comum public function imprimir. Ok? Então, aqui uma outra ideia, ó, classe concreta, agora aqui é uma classe abstrata, aqui é uma classe concreta. A classe abstrata, ela vai servir para quê? Para você definir um molde para depois fazer uma implementação de uma classe concreta. Agora, na classe concreta, você vai fazer uma sobrecarga desse pega-valor, criando o protected function pega-valor e um public function valor com prefixo, que é esse daqui, ó. Tá? É feita a implementação dessa estrutura abstrata aqui. Tá? Aqui ele dá outro exemplo de uma classe, mesma coisa, uma classe concreta 2, com a função pega-valor e uma outra função. Então você está implementando essas classes abstratas aqui. Tá? Basicamente ele vai dar o exemplo, ó, classe 1 é new de classe concreta, imprimir o valor com prefixo de full. Basicamente é isso, tá? Então classe concreta e abstrata. Agora ele dá um outro exemplo, basicamente é só o conceito, né? Uma classe abstrata e uma classe concreta. Vamos continuar então, falar de interface de objetos já nesse vídeo. A gente vai prosseguindo essa parte mais conceitual da orientação a objetos no PHP. Interfaces de objeto. Interface de objeto permite a criação de código que especificam quais métodos de uma classe devem implementar, sem definir como esses métodos serão tratados, tá? Então você está definindo uma interface. Ele vai dizer quais métodos uma classe tem que implementar, mas sem a definição formal do que tem dentro de cada método, o que o método vai fazer. Simplesmente é uma questão de abstração mesmo. Interfaces são definidas da mesma forma que classes, mas com palavras interface, palavra-chave interface, substituindo class, e com nenhum dos métodos tendo seu conteúdo definido. Todos os métodos
métodos declarados em uma interface devem ser públicos, e essa é a natureza da interface. Daí o implements. Para implementar uma interface, o operador implements é utilizado. Todos os métodos na interface devem ser implementados na classe. Não fazê-lo resultará num erro fatal. Todos os métodos você tem que implementar. Classes podem implementar mais de uma interface, se assim for desejado, separando cada interface com vírgula. Tá? Então, nesse caso, você pode implementar mais de uma interface na classe. Constantes. É possível ter constantes em interface. Constantes de interface funcionam exatamente como constantes de classe, com exceção de não poderem ser sobrescritas de uma classe interface herdeira. Então, ele dá esse exemplo. A gente tem uma declaração interface itemPlate. Essa interface tem dois métodos, um método chamado getVariable e outro getHTML. Daí aqui, a partir daqui, ele vai implementar a template, vai implementar essa interface. Aqui a gente vai ter um private vars. Agora essa está sendo feita a implementação desses dois métodos, né? A primeira implementação a gente vai ter aqui o setVariable. Aí está implementando aqui sim já tem um comportamento, né? E a segunda que é o HTML, que também tem um outro comportamento. Então é aí que é a questão de interfaces, tá? Isso é para quando você vai modelar um sistema, se você quiser fazer uma definição aí de como o que vai ter que ter no sistema, né? Sem ter que realmente fazer uma implementação. Exemplo, onde a gente vai usar muito interface? Imagina uma placa de vídeo, né? Você tem várias placas de vídeos diferentes, tá? Você vai ter, por exemplo, uma placa da Radeon, outra de outro fabricante, mas todas elas vai ter que mostrar pixel. Isso é a interface. Mostrar pixel, setar cor, renderizar 3D, são métodos que tem que haver em toda a placa de vídeo. Então, você pode ter uma interface e dependendo do fabricante, você implementa um código, né, em Assembler ou um código específico para atuar naquela placa de vídeo. Mas o genérico, tá? Sempre mostrar pixel é genérico. Daí o fabricante vai implementar o seu código no seu produto ali. Então por isso que serviria mais interfaces, tá? Trails, que é também relativamente novo. Traits. Vamos falar de traits agora. A PHP 5.4.0 implementa um método reusado chamado traits. Repare que aqui não tem em português ainda, tá? Os traits são mecanismos de código. Eu vou até fazer o seguinte, como aqui não está em português, eu vou manter, porque como a gente já está usando o português tudo, eu vou já traduzir para a gente já ver. Traits são traços, tá? A partir do 5.4, o PHP implementa um método de reutilização de código chamado traits. Os traits são mecanismos para reutilização de código em linguagens de herança única, como o PHP. Um trait visa reduzir algumas limitações de herança única. É a questão que a gente falou, né? No PHP, apenas uma classe pode herdar apenas uma classe, não pode fazer herança múltipla, permitindo que o desenvolvedor reutilize conjunto de métodos livremente em várias classes independentes que vivem em diferentes hierarquias de classes. A semântica da compilação de características e classes é definida de uma maneira que reduz a complexidade e evita os problemas típicos associados à herança múltiplas e aos mixins. Uma característica é semelhante a uma classe, mas destinada apenas a agrupar funcionalidades de maneira que consiste e refinada. Não é possível instanciar uma característica por si. Uma adição de herança tradicional permite uma posição horizontal de comportamento, isto é, a aplicação de membros da classe sem exigir herança. Então, ele dá um trait, você vai ter essa clássica exec refraction return info, você tem essas duas funções, get return e get return description. A classe, esse método, ele extende esse método de reflexão e ele usa esse refract return info, ele usa aqui dentro, aqui. Essa classe, ela estende a refract function e usa esse return info, é uma opção. Aqui já começou a ficar mais avançado, tá? Precedência, um membro herdado de uma classe base é substituído por um membro inserido por um trait. A ordem de precedência dos membros da classe atual substituem os traits, por sua vez substituem os métodos herdados. Aqui a gente já está entrando no nível mais de arquitetura de sistema, um nível mais avançado, tá? Eu vou só mostrar o exemplo. Ele criou uma classe básica com uma função sayHello. Daí tem um trait sayWorld, diga aqui sayHello, que diga palavra. Public function sayHello, e o parent ele vai buscar no parent sayHello.
Né? Echo word. Só que aqui, ó, ele tem um trait, tá? Daí tem uma classe que ele estende a base, aqui é a base, ó, tá? Ele usa say word, ele tá usando esse trait aqui, tá? É possível você fazer assim. Agora ele começou a ficar mais avançado, tá? Aqui a precedência de ordem, esse exemplo também, eu não vou entrar muito nesse vídeo, depois eu faço um só sobre traits, se caso precise, mas você vai usar pouco no dia a dia isso daqui, tá? É uma opção bem mais avançada. Aqui resolução de conflitos, também acho que não vale a pena entrar muito. Visibilidade de método, traço composto. Essa parte específica eu não vou entrar demais, de traits. Depois eu posso fazer um vídeo só falando sobre traits, porque isso vai mais confundir do que ajudar neste momento. Vamos já para o próximo item, tá? Vamos lá. Classes anônimas. A ideia aqui é te dar ferramentas para você programar o mais rápido também, tá? Então, essa parte de traits eu vou prosseguir, porque se eu entrar nisso vai ficar muito complexo e vai mais confundir do que ajudar. O ideal é que se entenda a base da classe no PHP, tá? Classes anônimas. Suporte a classes anônimas foi adicionado no PHP 7. Classes anônimas são úteis quando objetos descartáveis precisam ser criados. Vamos dar um exemplo de classe anônima. Ele dá uma classe logger, é uma classe para gerar log, né? Public function log. Ele vai escrever a mensagem. Isso aqui você pode mandar para um servidor, para um disco, para qualquer lugar, tá? Daí ele vai aqui, util set logger new logger. Então ele está instanciando essa classe, tá? Já dando util set logger new class public function log msg. Tá? Pode passar argumentos através de seus construtores, estender outras classes, implementar interfaces ou usar traits como uma classe normal faz, tá? Então são classes anônimas, você consegue fazer, inclusive sobrecarga de método, enquanto tá, ó, new class já instancia uma sobrecarga na função log direto aqui, tá? Um recurso mais avançado também, essa parte é bom a gente saber que existe, caso você precise, consulte. Eu não vou entrar demais, porque vai começar a confundir se entrar demais nessa ponta. Sobrecarga é importante. Sobrecarga, o PHP provém um recurso para criar dinamicamente propriedades e métodos. Essas entidades dinâmicas são processadas por métodos mágicos, pertencendo a uma classe vários tipos de ações. Os métodos de sobrecarga são invocados ao interagir com propriedades ou métodos que não foram declaradas e não são visíveis no escopo corrente. O resto dessa seção utilizará propriedades inacessíveis e métodos inacessíveis para referir a combinação de declaração de visibilidade. Então, vamos dar uma olhada. Sobrecarga de propriedades. Public set é uma primeira. Public get, isSet e isSet e unset, tá? Essas são as propriedades. Executa ao escrever dados em propriedades inacessíveis. Utilizado para ler dados em propriedades inacessíveis. É disparado chamar isSet ou isEmpty. Tá? Vou dar um exemplo disso, que isso aqui é bem interessante, tá? Então a gente vai ter aqui uma classe property test, ele definiu um private, que é local a própria classe, data é um array, daí tem um public declarado igual a 1 e escondido igual a 2. Aqui tem uma função set, ok? Ele vai escrever setando o nome e ele recebe dois parâmetros, nome e valor. Setando o nome e valor, então ele vai dar this data name igual value, tá? Ele vai acessar esse array e declarar nele que o name tem um valor, perfeito? E o get, daqui ele vai extrair, né, data name, get name, tá? Ele vai extrair o que você quiser colocar ali genericamente. Tem um trace de debug, perfeito? E aqui tem uma public isSet e tem uma public unset, que ele executa aqui, e um public function getHidden aqui. Então vamos ver a execução disso. Objeto é new property test, objeto A recebe 1, ele vai escrever objeto A, tá? Então a partir daqui ele já aciona esse objeto A. Genericamente, só para o que a gente fez aqui, foi feita uma implementação genérica, tá? Esse obj A não existe teoricamente ali, né? Você não tem uma definição de uma variável A, você tem definição de um array genérico, array, tá? Não tem um public ou um private A, variável $A, mas tem um que ele seta o nome e o valor, ó, get e set. Então, nesse momento que você faz isso, ele aciona essa função set automaticamente, tá? É uma mágica que o PHP faz, é possível fazer. Você pode implementar uma função genérica. Ele setou A
com o valor 1. Automaticamente ele já colocou ali no array A vale 1 e você pode extrair esse valor daqui, ó, tá? Se der um var dump nele, você pode dar um unset, ele destrói, e um var dump ele vai mostrar que A tá valendo 1. É uma forma genérica de implementação de funções, tá? No PHP. É interessante, tá? Isso aqui é um overloading, chamado também de overloading, tá? Então, você vai ter os métodos também para sobrecarga do método, você vai ter o call e vai ter o call static. Você tem essas duas formas de sobrecarga. Vamos dar um exemplo. Isso é coisa muito avançada, eu diria assim. Só que na implementação da função, você consegue fazer, na verdade, uma classe mais genérica, tá? Você trabalha com recurso muito mais avançado de orientação a objeto. Aqui tem um método teste, né? Um public function call. Aqui eu estou definindo um método genérico, ok? Com o nome e argumentos dele. Então, ele vai chamar esse método aqui e aqui o call static também. Call static aqui. Tá? Então isso é genérico. Eu dou um objeto new method test, ele está inicializando essa classe. Eu falo assim, objeto run test in object context. Então ele vai genericamente, esse run test não existe aqui implementado, tá vendo? Mas ele vai acionar o call e passar esse parâmetro em object context, tá? Ele vai acessar isso, ó, chamando o objeto run test em object context, chamando o objeto do name em object context, argumentos, tá? Só que isso não está implementado. O run test não está implementado. Eu poderia chamar isso de dog, de qualquer coisa, porque ele vai implementar genericamente aqui esse método. É meio complexo, mas é isso, tá? Você consegue fazer aí um overloading, fazer coisas genéricas. Por exemplo, eu quero que uma função, vamos voltar no anterior, eu quero que qualquer parâmetro que seja passado para ela, ele crie variáveis. Você faz isso, você faz desse modo, né? Você dá um get e um e set. Então você consegue genericamente setar qualquer variável, mesmo ela não sendo declarada na classe. Perfeito? Isso é bem mais avançado. Então a gente viu aí um pouquinho também de sobrecarga que é possível. Ele trabalha com esse conceito de sobrecarga genérica também. Vamos continuando aqui. Está fazendo orientação do objeto, agora coisa bem mais avançadas, tá? Falar de iteração de objetos. O PHP 5 fornece uma maneira de... Esse vídeo aqui não precisa aprender tudo que está nesse vídeo de uma vez só. Tá? É mais para ter consulta mesmo, para você ter ideia que realmente o PHP é bem avançado em orientação a objeto hoje. Iteração de objetos. O PHP 5 fornece uma maneira de definir objetos para que seja possível iterar sobre uma lista de itens, como por exemplo o for each por padrão. Então ele tem uma classe, né? Ele está definindo aqui variáveis da classe e protect duas variáveis, uma protect e outra private. Daí ele criou um método chamado de interação visível. Ele vai colocar, só escrever isso na tela e dar um for each this key value, mostrando. Essa classe instancia o myClass aqui e ele vai fazer um for each na classe, todos os pares de valores e mostrando aqui, tá? E aqui ele vai chamar esse iterable visible. Vamos rodar esse exemplo para a gente ver ele funcionando, que vale a pena a gente dar uma olhada aqui. Esse vídeo está ficando um pouco extenso, mas eu quero colocar os conceitos. Porque isso não vale a pena gastar muito tempo no dia a dia, né? Mas para você saber que existe, depois se você for usar, você volta e verifica com mais detalhes, tá? Ó, então aqui, o que ele fez? Ele mostrou variável 1, valor 1, variável 2, valor 2, variável 3, valor 3. A classe iterable, var, mesma coisa, tá? E protect. Ele mostrou pra gente todas as variáveis e valores que existem nessa classe, ok? Inclusive, repare que esse protected e private, ele conseguiu, por essa interação aqui, ele conseguiu extrair, né, pra gente, ó, as variáveis que eram protect private, mas ele mostrou aqui, ele mostrou basicamente, ele abriu a variável this, tá, no for each, e mostrou o key value dela nessa interação e mostrou pra gente o que tá aberto na classe, né, as variáveis internas. É uma forma de checar o que tem de componentes, né, aqui a gente tá vendo iteração de objetos. Vamos já dar uma olhada em métodos mágicos também, para a gente já prosseguir. Estamos vendo orientação a objetos em PHP, parte mais avançada, tá? Então, os métodos mágicos são construct, destruct, call, call static, get, set, is unset, sleep, wake up, toString, invoke, set state,
Clone e Debug Info são mágicos nas classes em PHP. Não deve ter funções com esses nomes. E, inclusive, repare que tem underline e underline, né? Até para separar bem, pra você saber que não é para fazer igual. Então, vou falar de alguns deles para a gente já ver nesse vídeo. A dúvida que eu tô, se eu prossigo nesse vídeo ou deixo num vídeo separado, eu vou prosseguir, fazer um vídeo maior. A gente já vai vendo, cobrindo essas partes aqui, tá? Então, ou eu separo nos próximos vídeos, porque isso é importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer métodos mágicos no próximo vídeo e a gente já cobre os outros itens, até para não ficar muito extenso este vídeo, tá? Então, próximo vídeo já chegando métodos mágicos. Espero que tenham gostado aí. Essas informações são para você ter de referência, para saber que existe, tá? É coisa que você vai muito mais avançada, que você vai... Quando estiver programando muito, fazendo coisas, sistemas muito mais complexos, você pode utilizar, mas aqui acho que no início, no dia a dia, você vai usar um pouco menos, tá? Seja bem-vindo ao canal, você que é novo, clique no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Estamos fazendo um curso de programação orientada a objeto em PHP, então espero você no próximo vídeo. A gente entra com métodos mágicos, vê final e vai prosseguindo ali. Seja muito bem-vindo, até o próximo vídeo, tchau!